Hello, everybody. Good evening. Olá, pessoal. Professor Rafael Araújo aqui mais uma vez. E essa é a nossa primeira web aula, né? Nossa aula síncrona de língua e literatura, né? Inglesa, né? Literatura e cultura da língua inglesa especificamente. Vocês já tiveram 2 semanas aí com curso, já fizeram nossas primeiras atividades em si. E nós teremos esses encontros, pessoal, que é para reforçar conceitos, trazer outros exemplos, outras explicações, curiosidades para vocês sobre o tema, no caso de literatura, sobre os movimentos literários, sobre os autores, sobre as obras, que seria importante para complementar o momento de também para que nós possamos aí trocar ideia, resolver dúvidas de vocês. E os tópicos dessas aulas podem ser assuntos sugeridos para vocês relacionados ao curso ou complementar ao nosso conteúdo. Então é muito importante que vocês nos escrevam dando feedback mesmo de como tá as aulas e o conteúdo de vocês e de repente solicitando, professor, pode explorar mais essa obra, esse autor, esse movimento, porque no nosso curso, nosso aula texto e as videoaulas, a gente explora bastante coisa dentro da literatura e a gente nem sempre aprofunda tanto. Então é bacana, se você gosta de um certo movimento, um certo autor, uma obra específica, essa aula pode ser sobre um assunto escolhido por você, ok? Então, de maneira geral, né, em English Literature and Culture, hoje a gente vai trabalhar a questão da era vitoriana até o pós-modernismo. Então, é claro que a gente começa a falar sobre os primeiros escritos, as primeiras formas literárias na língua inglesa, lá desde os primórdios até a era medieval. Então, eu escolhi algo um pouco mais atual, talvez você não tenha visto ainda essa aula, mas os outros movimentos, né, se forem necessários, só me escrever, professor. Reveja ali a questão das primeiras formas literárias da língua inglesa, ou trabalhe um pouco mais a questão do romantismo ou algum autor específico e a gente prepara esse encontro sobre isso e faz essa discussão. É importante sua participação também, certo? Bom, from Victorian Age to Postmodernism, né? A gente fala um pouco desde a era vitoriana até o pós-modernismo em si, certo? Bom, então, isso retrata, né, esse momento literário, a gente fala que são as origens do romantismo, né? Então, da a formação aí, né, dentro do que a gente vai chamar de romantismo em si. So, then English literature, né, from medieval roots to romantism, né, a gente trabalha essa questão das raízes, né, que ali é da era medieval até essa construção do romantismo em si. Vamos tentar entender aí, né, questões históricas, linguísticas e culturais, e quais são as principais ideias e movimentos, né, dessa momento literário. Muitas pessoas falam em escolas literárias, movimentos literários em si. Então vamos explorar essa literatura desde o início da formação das primeiras obras em si. Então vamos retomar bem um pouquinho lá do início, tá? Vai ser bem um resumão, né? Tem Anglo-Saxon World, né? Então a gente tem o mundo anglo-saxônico na formação do que hoje é a Inglaterra, o Reino Unido. Vocês sabem que são povos aí, né? Dos Vikings, Anglo-Saxon, Juster, lá onde hoje em dia é a Noruega, né? Escandinávia, toda essa área, os Vikings, eles invadiram, tomaram, né? Teve essa invasão dentro da ilha, né, da Grã-Bretanha, é o que a gente chama hoje de Reino Unido em si, né? Então, the oral poetry, né? Então havia uma poesia e uma literatura totalmente oral, né? They have the combination pagan heroism and Christian spirituality, né? Tinha textos que falavam sobre essa questão da espiritualidade, né? Cristã ou pagã de outros deuses, né, e fenômenos da natureza. Os primeiros escritos vão trabalhar sobre isso. E, de uma forma geral, né, a literature is always a reflection of the faith, loyalty, courage. Ela trabalhava aí bem no início, era um reflexo sobre a fé, as crenças que sentiam. Você trabalhava a questão de lealdade, coragem em relação a esses povos. E esses foram os primeiros povos a viver, né? Houve uma invasão, claro, mas a viver e disputar territórios, e é claro que a gente tinha uma literatura mais oral. Um dos primeiros escritos que a gente tem na língua inglesa, né, é a história de Beowulf, né? Essa história de Beowulf, que era aquele ideal do herói, né? Aí viking, né? Bem da pré-história
da Inglaterra, e é o primeiro, é considerado aí o primeiro poema épico, né, lá do século VIII em si. Então, quando foi, né, traduzido, escrito, já ainda no inglês antigo, a gente está retomando de uma literatura que ela era repassada de forma oral por esses povos, né? Os temas centrais eram sempre eles. A gente falava sobre mortalidade ou imortalidade, lealdade, coragem aos reinos em si. E existia essa forma ainda de um inglês bem arcaico, não era nem o inglês antigo, que foi traduzido para a língua inglesa. Hoje existe essa obra, ela fica lá na Biblioteca Britânica Nacional, né? Raramente é exposto esse livro em si, que conta a história de Beowulf, né? Eu tive a sorte, no dia de quando eu estava visitando lá, de ver essa obra, né? Claro que a gente não pode tocar, mas é um primeiro escrito numa primeira forma ali da língua inglesa, um inglês bem arcaico em si. Por exemplo, tem um trecho que diz, Fate often saves, né, an undoomed man if his courage holds, né? O destino frequentemente salva um homem que ainda foi condenado se sua coragem permanecer firme em si. Claro que aqui eu estou passando uma tradução para vocês que já é a forma moderna do inglês, não é aí a forma original do inglês arcaico dessa época. Então existiam esses poemas que foram depois passado aí para a escrita, que eram de tradição oral desses povos por muitos e muitos anos. Então, havia também outras formas de poemas que falavam sobre uma poesia sobre exílio, né? Então, falava muito sobre a questão do heroísmo e da solidão, né? Ali do exílio que os heróis tinham em si, com a sua, né, solitude e fé, né? Solitude and Faith. The sea was a symbol of life spiritual, né? O mar em si, que era o principal meio, né, de transporte, de batalhas, de expansão, ele era visto como um símbolo de uma jornada espiritual na vida, e é muito presente a questão do mar, representando essa jornada espiritual da vida, as batalhas, dentro dessa literatura, que a gente pode chamar que é uma literatura de poesia sobre exílio em si. Então, nós temos essa literatura que falava sobre esses heróis que lutavam por seus povos inicialmente, desses povos vikings que deram origem aí ao povo inglês. E, por exemplo, a gente citar um trechinho, né, aqui de uma das obras, diz assim, né, o poema do exílio. Alone in my ship, my heart longs for the sea. The salt waves calling me back to my fate. Então, sozinho no meu navio, meu coração anseia pelo mar. As ondas salgadas me chamavam de volta ao meu destino. Então, era bem característico, né? A gente vê o cenário que você vai imaginando desses povos e de suas batalhas e disputas em si. E aí são essas primeiras formas de literatura que a gente vai encontrar, e aí depois há uma transição, né? Começa a surgir os primeiros escritos para o inglês médio, né? Então, o inglês já medieval em si, né? Houve aí a conquista dos normannos, né? Que hoje em dia são os franceses em si, ali por volta de 1066, e ela foi remodelando a cultura e a língua em si. Então, essa influência do francês, e mais tarde, né? Teve a invasão dos romanos aí que seria a influência do latim, ela teve uma influência no vocabulário inglês, então essas primeira forma da língua arcaica inglesa, ela já foi se remodelando com a influência da língua francesa na sua estrutura e do latim em si. E aí a literatura, nessa época em si, nessa transição para a era medieval, ela vai refletir aí a questão a vida como era no século em si e a religião em si. Ok? E aí, já entrando nessa era medieval, a gente vai ter a figura do Geoffrey Chaucer, né? E sobre esses contos medievais, o espírito medieval em si. Ok? A gente tem lá The Canterbury Tales, né? Que vai trazer um panorama da vida no século XIV já. Então, já está aqui na área do medieval. É um movimento e obras importantes que foram produzidos nessa época que vão trabalhar a questão do realismo, né, da realidade ali, do contexto desse povo nessa época, também trabalhar uma questão de humor e até
a questão de moral da época em si. Então, por exemplo, um texto do Chaucer seria When the April with his throat suit, the drought of March had perceived to the root, né? E aqui eu estou mostrando para vocês que é uma forma do inglês medieval, ele já mudou um pouquinho, principalmente na ortografia, vocês podem olhar, né? Quando abriu com suas doces chuvas, né, perfurou a seca de março até a raiz. Eu falava sobre essa mudança de clima, de tempo. O Chaucer, né, a inovação, as inovação, dizemos assim, literária que ele traz, né, ele retrata essas classes sociais e vozes da época. Ele desenvolve, né, essa questão desse inglês mais vernáculo, né, na literatura inglesa. Então, estruturando melhor a língua em si e cria um balanço aí também entre sátira e empatia. Depois, pessoal, nós temos aí num período que a gente vai chamar que é o período da Renascença e do Humanismo. Então, aí há uma redescoberta desses ideais clássicos que eram lá do início, heróico, né, de harmonia, dignidade em si. A gente tem nessa época o surgimento do teatro como arte intelectual, né, popular. E esse urbanismo ele é centrado nessa questão da moral, das escolhas morais, decisões do potencial do ser humano aí do homem. E aí é nessa época em si, já medieval aí no seria na metade da Idade Média em si, que a gente vai ter a figura tão importante para a literatura inglesa que é a figura do Shakespeare, né? Que é essa figura que vai olhar para o eu moderno desta época em si. E ele vai representar, né, a questão de conflitos e emoções humanas que são universais. Por isso que a obra de Shakespeare é tão importante em si. Então vai explorar essa questão da missão de relação ao amor, a sentimento de culpa, ao destino da humanidade, do homem em si. Né? Shakespeare escreve a célebre frase, né, to be or not to be. That is the question, né? Então, aqui há várias possibilidades de interpretação, mas a gente diz que a questão aqui, ser ou não ser a questão, é a questão do propósito, né, do ser humano. Estamos aqui por quê? Para quê? Esse questionamento que nós temos, que é tão inato da raça humana, de questionar a nossa existência em si. E aí, os temas de sexo são bastante interessantes e, na verdade, atemporais, né? Em Romeo e Julieta, ele vai trabalhar Love and Tragedy, né? O amor e a tragédia. E Macbeth, né? A gente tem Powers and Corruption, seria a questão de relações de poder e a corrupção do humano, do ser humano, ou do sistema, do governo. E o que a minha preferida, que é a Midsummer Night's Dream, né? Vai falar sobre imaginação, ilusão, né? E o amor. E ele explora então essa complexidade, né, da essência do ser humano através da arte. Por isso que é tão importante a gente se aprofundar e conhecer a obra de Shakespeare. Depois, pessoal, nós temos um período mais clássico. Então, vocês viram que é um resumão, na geral. A gente está passeando aqui, né? Nesses movimentos históricos que foram tão importantes que a gente, na literatura. Do século XVII, século XVIII, né? Então, a gente já tem algo mais, uma literatura que está muito melhor estruturada, balanceada, né? A gente tem a influência da questão do iluminismo, né? E da filosofia iluminista e da ciência nessa época, século XVII, XVIII. E aí a literatura, ela vai imprimir mais essa questão de uma expressão ética e racional por conta do iluminismo. Então a gente chama dessa idade neoclássica em si. Nesse cenário, a gente tem a figura, né, de John Milton, né, e o trabalho do épico cristão em si. Então, a gente já tem a presença da igreja, da religião, aqui da teologia muito mais forte. Por exemplo, em Paradise Lost, uma obra importante, 1667, ela é a fusão dessa questão do épico com a teologia. Então, vai trabalhar temas como freedom, pride and obedience, né, a questão da liberdade, do seu livre-arbítrio, orgulho, obediência. Por exemplo, ele escreve um trecho que é Better to reign in hell than serves in the heaven. Melhor reinar no inferno, né, ao que servir no céu. Então, ele questiona essa questão da obediência a Deus, à igreja, né? E é interessante esse tipo de literatura e questionamentos que ele faz.
o legado que ele deixa, né? Então, é um artista que trabalha essa questão intelectual e moral, uma precisão poética, né? Muito bem construída, né? E elevada, né? Uma poesia, uma literatura muito melhor estruturada, mais próximo do que a gente conhece agora, na era moderna. E há uma questão dessa da fé cristã, né? Essa discussão da ordem, obediência, uma reconciliação, o autor, os seus poemas, né, as obras estão sempre se questionando sobre essa obediência e a sua fé, né, a Deus em si. E aí, no finalzinho, sei lá, para o século XIX, a gente tem o nascimento do romantismo, né, que era algo já mais contra ao racionalismo e industrialismo, e, e o industrialismo, né, assim, das cidades em si, vai trabalhar mais a emoção, a imaginação e também a natureza como fonte de verdade. E que a natureza reflete o estado de espírito, né, dos seus autores, das pessoas. Então aqui o poeta, ele tem uma voz, né, que ele quer falar a voz da alma do ser humano em si, os conflitos aí do ser humano. E aí no romantismo a gente tem uma figura importante, né, que é o Wordsworth, né, e essa questão da natureza em si, né? A natureza, ela é muito presente, né? E ela tem um sentido também de reflexo moral aí, em relação aos autores, aos poetas em si, né? Por exemplo, ele escreve que a presence that disturbs me with the joy of elevated thoughts, né? Uma presença que perturba com a alegria de pensamentos elevados. E esse sentimento, né, que o ser humano tem, ele meio que é um reflexo do estado, ele vai enxergar toda a natureza dessa forma, né? Então a gente tem essa questão do sobrenatural, é como se a natureza ela se comunicasse aí com seus autores, personagens em si, certo? Então há essa questão da imaginação, da experiência, né, com a natureza, do supernatural, da espiritualidade, então tudo isso é um reflexo dos sentimentos, então é meio que Dreams and reality are intertwined, né? Os sonhos e a realidade tá imbricado, sim. Bom, aí nós temos a figura no romantismo muito importante, vários autores, né, pessoal, mas está importante que é a questão de Byron, né? Aí ele seria, né, um herói rebelde em si. Então a criação desse herói byrônico, que a gente pode dizer, né, que ele trabalha tem a questão do seu orgulho, lealdade, né, em si, trabalha a questão da liberdade e rebelião, né, com valores estéticos. Por exemplo, na obra, né, de Childe Harold's Pilgrimage, ele diz: I love not man the less, but nature more. Né? Não amo menos o homem, mas mais a natureza. Então é algo muito presente, são ciclos, né? A natureza nesses estados de espíritos do ser humano em si, né? Keats, né? E essa estética da beleza, que era muito importante do romantismo, eles vão criar aí poesias que celebram essa transição, brevidade e permanência, né, do ser humano. Por exemplo, diz: Beauty is truth, truth, beauty. That is all you know on earth and all you need to know. Né? A beleza é verdade, a verdade é beleza e tudo o que sei, né, o que sabeis na terra e tudo o que precisa saber. Então, o romantismo também, além de trabalhar essa questão do sentimento, do estado de espírito, pensava-se bastante na questão da estética, né? Da estética, da beleza estética, né? Dos cenários que eram construídos na literatura em si. Então a gente tem essa questão também de heróis, né, no romantismo em si, que ele, né, e sua autorreflexão, desde a questão da sua fé aos sentimentos, né, a evolução da literatura inglesa, né, como um espelho de estado e consciência humana, e esses poetas românticos eles transformam essa emoção como uma verdade universal no romantismo, ok? Então é isso, pessoal. Então eu falei um pouquinho das primeiras escritos e movimentos até a gente chegar um pouco no romantismo em si. E aí a gente pode explorar melhor cada um desses pontos ou falar um pouquinho sobre outros movimentos na nossa próxima aula, certo? Aguardo vocês na próxima quarta-feira aqui às 18h30, tá? Para a gente poder conversar um pouquinho mais e se conhecer. Então é isso. Thank you so much. See you next class. Bye bye.